A história do rock and roll está repleta de estrelas que se foram de forma repentina, nos deixando apenas com suas belas canções. Alguns tiraram a própria vida, outros morreram por causa do abuso de drogas, e tem os que morreram de uma forma quase inacreditável. Nesse vídeo, eu vou contar a história trágica da morte de algumas estrelas do rock. Eu sou o Luke e é sempre um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. A nossa primeira estrela ficou conhecida como Sid Vicious. O lendário baixista dos Sex Pistols conheceu uma garota chamada Nancy em 1977. Nancy era usuária de heroína. E como Sid Vicious também não era flor que se cheire, os dois passaram a ter um relacionamento conturbado. Mas quando eu falo conturbado, não estou falando de um namorinho que envolvia briguinhas e coisas do tipo, não. Os dois eram barra pesada, usavam muita droga e tudo indicava que uma hora ou outra o pior estava por vir. Completamente apaixonado por Nancy, o relacionamento começou a esquentar as coisas entre os integrantes dos Sex Pistols e Sid Vicious resolveu deixar a banda. Por volta de 1978, ele foi morar com Nancy em um hotel em Nova York. A carreira solo de Sid foi um fracasso e todo o dinheiro que ele tinha estava sendo destinado ao uso de drogas. No final daquele ano, Nancy foi encontrada morta com uma faca no abdômen. O que aconteceu? Algumas pessoas acreditam que os dois usaram drogas demais e acabaram tendo uma briga, onde Sid matou a amada. Outros acreditam que Nancy foi assassinada por um traficante que frequentava seu apartamento. Há quem diga ainda uma terceira versão, que Nancy, no auge da loucura, tirou a própria vida. Obviamente, Sid Vicious foi preso, mas a sua gravadora pagou a fiança e ele ganhou liberdade. Ele dizia que não se lembrava de nada no dia em que Nancy morreu e se declarava inocente. Quando Sid saiu da prisão, todo mundo achou que ele tomaria jeito e deixaria as drogas. Só que na festa feita na casa da sua mãe para comemorar sua liberdade, ele se trancou no banheiro, injetou heroína em seu corpo e foi encontrado horas depois morto, devido a uma overdose da droga. Na época, as autoridades resolveram encerrar as investigações sobre a morte de Nancy, considerando que Sid Vicious era o culpado. Esse é apenas um breve resumo da história de Sid Vicious, mas se você quiser saber mais, eu te indicaria o filme Sid and Nancy, que mostra mais detalhes da vida do baixista e da sua namorada. Outra grande estrela que morreu de forma trágica foi o saudoso Layne Staley. O vocalista do Alice in Chains sempre costumava ser uma pessoa reservada e que gostava de ficar isolado do resto do mundo. Ele ajudou a montar a banda em 1987 e escreveu junto com o guitarrista a maior parte das letras da banda, muitas delas falando sobre o seu vício em drogas. O grupo assinou com a gravadora Columbia em 1989, gravou 6 álbuns e realizou diversas excursões mundiais, tendo tocado no Brasil em 1993 no Hollywood Rock. Ao lado de grandes bandas como Nirvana e Pearl Jam, o Alice in Chains personificou o chamado grunge. Em 96, a banda fez suas últimas apresentações, antes de Staley se internar em uma clínica de reabilitação para tentar se libertar de seus vícios em heroína. Nessa época, Layne comprou um apartamento em Seattle, onde foi morar junto com a sua noiva. Porém, o uso de drogas se intensificou ainda mais, e ele estava cada vez mais isolado do resto do mundo. Só que o abuso de drogas acabou matando a companheira de Layne. No dia 29 de outubro de 1996, ela faleceu devido a uma infecção causada pelo uso de drogas. Anos depois, durante um período no ano de 2002, Layne não atendia mais as ligações dos amigos e nem buscava as correspondências na recepção. Mas como ele tinha o costume de se isolar, ninguém ligou. Foi quando a empresária do cantor resolveu ligar para a mãe de Layne, que, acompanhada da polícia,
encontrou o corpo do cantor já em estado avançado de decomposição. Era o fim do frontman do Alice in Chains. Lemmy tinha 1,80 m de altura, estava com 34 anos e pesava apenas 39 quilos. Seu corpo estava tão decomposto que só foi possível reconhecê-lo pela arcada dentária. A autópsia revelou que Staley estava morto há 2 semanas e que as causas da morte foram intoxicação intensa causada pela mistura de substâncias, no caso, heroína e cocaína. Seus cabelos é da hora, seu corpão violão. Agora, eu não quero falar apenas de uma estrela, mas de várias, que infelizmente deixaram os brasileiros desolados no ano de 1996. Talvez muitos de vocês nem fossem nascidos quando eles faziam sucesso, mas os Mamonas Assassinas, uma banda brasileira de rock cômico, marcou muitas pessoas durante os anos 90. No auge da carreira, os Mamonas Assassinas faziam sucesso com músicas como Pelados em Santos, Robocop Gay e Jumento Celestino, entre outras. O sucesso era tanto que eles passaram a usar o dinheiro para viajar de jato, em vez dos aviões de companhias aéreas. Era uma maneira de ganhar tempo e fazer shows em vários lugares do país. Mas no dia 2 de março de 1996, em um sábado, após fazerem um show em Brasília e voarem de volta para São Paulo, o tempo estava fechado e havia uma espessa neblina cobrindo a parte da Serra da Cantareira. O jato que o grupo viajava acabou colidindo na mata e, infelizmente, a banda inteira, mais 2 tripulantes, acabaram morrendo. Nos próximos dias, semanas e meses, milhares de fãs choraram e lamentaram a morte dos Mamonas Assassinas. Era de fato uma pena perder jovens tão talentosos e que tinham um futuro brilhante pela frente. E quando um dos mais importantes guitarristas do heavy metal morre fazendo exatamente o que gosta? Essa é a triste e trágica história de Dimebag Darrell, o ex-guitarrista da banda Pantera. Famoso por fazer riffs e grooves desconcertantes, o pai de Dimebag era dono de um estúdio de gravação, onde ele viu muitos guitarristas de blues e se inspirou a ser o que ele foi. O cara era um fenômeno da guitarra, e assim como as outras pessoas que eu citei, acabou tendo uma morte inesperada. No dia 8 de dezembro de 2004, Dimebag fazia uma apresentação com a banda Damage Plan. Segundo testemunhas, a banda estava tocando a primeira música quando um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, chamado Nathan Gale, disparou tiros a queima-roupa contra Dimebag. Depois, o atirador abriu fogo contra a plateia, matando mais 3 pessoas, até ser morto pela polícia. O que motivou o assassinato? Bom, isso na verdade permanece um mistério. Já disseram que os motivos que levaram Nathan Gale a cometer o crime nunca puderam ser completamente compreendidos, embora alguns relatem que, antes de atirar, ele gritou algo sobre a dissolução da banda Pantera, como se ele fosse o culpado. O atirador foi morto e nós perdemos um dos mais talentosos guitarristas de todos os tempos. Nobody ever loved me like she does. Por fim, vou falar da triste e trágica morte de 2 grandes cantores do rock, John Lennon e Jim Morrison. O primeiro nome que eu citei dispensa apresentações. Vocalista e um dos criadores da banda mais conhecida do mundo, Lennon estava no auge da sua vida. Era casado com a artista e ativista Yoko Ono. Em parceria com Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, os Beatles fizeram um sucesso estrondoso, apesar de depois terem se desentendido e desmanchado a banda. Em carreira solo, Lennon até tentou deslanchar, mas nada comparado ao sucesso que tinha feito com os Beatles. O outro personagem desse episódio é Mark David Chapman, que se dizia fã de Lennon. Coincidentemente, dia 8 de dezembro de 1980,
Mesmo dia da morte de Dimebag, Lennon estava chegando na porta de seu prédio quando escutou Mark Chapman o chamar. Quando Lennon olhou para Chapman, ele disparou 4 tiros de revólver contra o cantor, que morreu ainda a caminho do hospital. A pergunta que ninguém sabia responder era por que Chapman matou John Lennon. Segundo relatos, Chapman era fã dos Beatles, mas as coisas começaram a mudar quando ele levou a religião mais a sério. Na música God, por exemplo, John Lennon afirmava não acreditar em Jesus e nem na Bíblia, e descrevia Deus apenas como um conceito. Em 1966, John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, o que provavelmente deixou Chapman furioso. Além dos motivos religiosos, anos depois, Chapman assumiu que Lennon era um alvo mais fácil do que os outros integrantes da banda e que ele pretendia ganhar notoriedade com o crime, mas acabou se tornando um assassino odiado por milhares de pessoas. E finalmente, temos o talentoso Jim Morrison. Poeta e leitor assíduo de filosofia, Jim Morrison ganhou destaque como vocalista e compositor da banda The Doors, que ele fundou com um amigo em 1965. Em 69, a bebida tinha se tornado um problema para Morrison. Frequentemente, ele chegava atrasado para apresentações, o que foi desgastando a relação com seus companheiros. Em 1971, quando estava brigado com o grupo, Jim Morrison foi morar em Paris com a sua namorada, época em que passou a abusar ainda mais do uso da bebida e das drogas. Na manhã do dia 3 de julho deste ano, Morrison foi encontrado morto na banheira da sua casa. Ele tinha 27 anos de idade, o que fez reforçar ainda mais a tal teoria do Clube dos 27. O motivo da sua morte? Bom, existem dezenas de teorias, mas acredita-se que ele morreu de um ataque cardíaco aparentemente causado por uma overdose de heroína. Mesmo assim, já disseram que Morrison foi morto pela CIA e que sua morte, na verdade, era uma farsa. De todo modo, a única certeza que temos é de que Jim Morrison era apenas mais uma estrela do rock que morreu de forma trágica e lamentável. Essas foram as histórias trágicas das mortes de grandes estrelas do rock. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Tchau!